Eu te convido a meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma mensagem que se encontra em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 13. Uma palavra muito conhecida que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente, quando nós lemos esta passagem, muitas pessoas trazem a seguinte interpretação: tudo eu posso ganhar naquele que me fortalece, tudo posso conquistar naquele que me fortalece, tudo eu posso obter naquele que me fortalece. Mas lembrando que os versículos anteriores nos dão uma outra interpretação. Porque quando você lê tudo posso naquele que me fortalece, na verdade você poderia trazer o seguinte entendimento: tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Meus irmãos, entendam que na vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas e por lutas, situações que nos abalam. Mas a palavra fala geralmente de uma estrutura a qual nós devemos ter. Nessa estrutura que é fortificada pela fé, pela esperança, aqui a palavra está dizendo que nós podemos ter uma estrutura tão forte que tudo podemos suportar. É por isso que o Senhor Jesus nos convida a edificarmos as nossas casas não na areia, mas na rocha. Porque uma casa edificada na areia, ela logo não suporta as tempestades, ela não suporta tudo aquilo quanto vem contra ela, e logo, como consequência, ela desaba, ela se destrói. E quando a palavra fala tudo posso suportar, refere-se àquela casa edificada na rocha, que vem as maiores tempestades, que vem até mesmo aquelas dificuldades intensas, mas logo nós podemos suportar. Então entenda que na vida nós temos tantos problemas e tantas lutas, e que devemos estar preparados para suportar as situações difíceis. Porque se nós não temos uma estrutura resiliente, uma estrutura forte, logo podemos quebrar. E o que será de nossas vidas se quebrarmos? O que será de você se diante de uma ameaça, se diante de uma má notícia, você se desesperar ao ponto de não suportar? Eu falo isso, pois quantas pessoas estão agora sofrendo? Quantas pessoas estão agora num estágio de ansiedade tão grande, tão preocupante, que essas pessoas estão danificando-se a si mesmas? Porque sabemos que a dor emocional, o sofrimento psíquico, ele inclusive baixa a nossa imunidade, faz com que nós venhamos suportar as doenças de uma forma mais frágil, e elas venham prevalecer. Nós precisamos nesses dias de pessoas fortes, de pessoas com muita esperança, de pessoas com muita fé. Nós precisamos nesses dias de pessoas que venham entender que tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Não é pela nossa fraqueza biológica, não é pela nossa fraqueza até psíquica, mas é pela fortaleza de Deus em nossas vidas, pela força de Deus em nossas vidas, que podemos suportar tudo isto. A palavra fala: diga ao fraco, eu sou forte. Não adianta você enfrentar as dificuldades pela tua força, quando nem tudo podemos suportar. Por isso que nesse instante é tão importante nós pedirmos as forças de Deus, nós pedirmos o fortalecimento do Senhor, para que Ele venha fortalecer até os nossos ossos, fortalecer a nossa mente,
fortalecer o nosso entendimento. Veja que é importante ele fortalecer o nosso entendimento, porque o nosso entendimento fraco nos faz agirmos com irracionalidade, nos faz agigantar certos problemas, certas ameaças, quando na verdade nós devemos enfrentar tudo isto com o mínimo de bom senso, de um juízo forte, de um juízo a qual possamos olhar para a realidade tal como ela é. Porque quando o nosso entendimento está prejudicado, a nossa racionalidade está prejudicada, a realidade se torna outra. E precisamos urgente recobrar a nossa racionalidade. Mas para isto é necessário nós fortalecermos ela. Fortalecermos através da palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso suportar por um Deus que está me dando forças. E o porquê que eu estou falando deste jeito ou com esta interpretação? Porque a palavra diz no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sei viver nos dois extremos. Eu sei ser uma pessoa que é humilhada, eu sei ser uma pessoa que é honrada. Quantas pessoas só têm estruturas emocionais para suportar o ser honrado? Quando esta pessoa é honrada, ela está feliz, está alegre, tudo na vida dela está indo bem, porque ela é honrada, ela é elogiada, as pessoas estão percebendo ela. Mas quando ela é humilhada, o mundo dela desaba. Ela precisa de um objeto de apoio, ela precisa do outro para definir quem ela é. E logo esta pessoa não tem uma boa estrutura para suportar aquilo que é contrário ao ser honrado. A humilhação destrói ela. Então imagine que ela edifique uma casa na areia e que ela suporte muito bem o dia ensolarado. O que é o dia ensolarado? É exatamente a honra. Mas de repente vem a humilhação como uma tempestade, mas a casa dela, a estrutura emocional dela é edificada na areia, e logo ela não suporta. Ela não suporta porque ela não sabe ser humilhada. Ela edificou-se com uma base fundamentada na areia. Isso significa que esta pessoa vai desabar. O mundo psíquico dessa pessoa se torna bagunçado demais. E a palavra está dizendo que o apóstolo Paulo disse: eu sei. Isto implica que ele teve a experiência de ser honrado e teve a experiência de ser humilhado. E que ele soube lidar com isso. Nesses dias nós devemos saber lidar com notícias boas, mas também com notícias ruins. Nesses dias nós devemos saber lidar com aquilo que nos agrada, mas também com aquilo que nos desagrada. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado. E ele continua dizendo: de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Veja, fartura e fome são duas coisas opostas. E ele continua dizendo: abundância e escassez. Duas coisas opostas. Nós precisamos entender que existem momentos de vitórias. Existem momentos que nós celebramos, que nós sorrimos, que nós cantamos, mas existem momentos que nós choramos, que nós nos entristecemos,
e que ficamos até mesmo temerosos. Mas entenda que nenhum dos dois lados permanece por muito tempo. Por exemplo, a felicidade, ela não permanece por muito tempo. Porque daqui a pouco pode vir a tristeza. Muitas pessoas que estão me assistindo agora sabem que a fartura não permanece por muito tempo. Talvez existam pessoas que, desde quando nasceram, elas sabem viver em meio à fartura. Mas existem pessoas que estão me assistindo agora que vivem nesse intervalo. Aliás, vivem entre esses dois opostos, fartura e escassez. Fartura e fome. Talvez você que esteja me assistindo agora já vivenciou isso diversas vezes. Existiram momentos na sua vida que tudo estava indo muito bem, muita fartura, e agora você está com esta ameaça. Mas é necessário se desesperar? É necessário perder até a vontade de viver? Perder o ânimo? O que é o ânimo? A palavra ânimo tem ligação com a palavra ânima. Ânima simboliza, ou melhor, significa no grego a alma. O que é a nossa alma? É a ânima. O que é a ânima? É o movimento. Então o ânimo é uma alma que se movimenta. Alma, quando alguém tem alma, é uma pessoa que se movimenta. Isso quer dizer o seguinte, que nós não vamos parar diante das circunstâncias. Nós não vamos ficar estáticos, achando que a vida vai nos fornecer a solução, quando na verdade nós devemos fazer acontecer. E uma das razões de nós não pararmos é que a palavra nos ensina que devemos pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, nós devemos peticionar diante de Deus, nós devemos orar diante de Deus, como aquela viúva que estava diante de um juiz iníquo, de um juiz que era irresponsável e que julgava mal as causas, mas de tanto aquela mulher insistir, logo ela teve um julgamento a favor, e ele não concedeu para ela por extrema bondade, não, ele concedeu exatamente porque ela insistia muito. O Senhor Jesus nos contou essa parábola para nos incentivar a termos ânimo, a nos movimentarmos. De repente você diz, não, mas eu estou aqui no meu sofá e exatamente eu tenho como orientação ficar em descanso. Mas isso não impede você de orar. Isso não impede você de clamar a Deus pela nossa nação. Porque a oração, ela nos traz um movimento. A oração movimenta a alma. A oração, ela retira todo aquele ferrugem que muitas vezes a nossa alma é acometida devido à paralisação. Quantas almas estão paradas, estão depressivas, estão entristecidas? Quantas almas estão agora angustiadas e a alma não se movimenta? É como se a alma estivesse aprisionada. E a oração faz com que a tua alma se movimente, que a tua alma busque ajuda em Deus, que a tua alma busque ajuda no Senhor. Eu quero te convidar a entender que existem momentos ruins e existem momentos bons. E que nos momentos ruins, o que nós precisamos é exatamente de uma boa estrutura. Uma boa estrutura para que nós venhamos suportar esses dias maus, sabendo que eles não são eternos. Nenhum dia mau é eterno. O sol vai brilhar novamente. Eu sempre conto aquela história do galo, que ele canta antes do sol nascer. Ele canta pela madrugada. Entenda você que nós devemos cantar
nos alegrar antes do sol nascer. Entenda você que nós devemos cantar e celebrar e agradecer a Deus antes da vitória raiar. Porque quantas pessoas que em meio à escuridão, eles não conseguem cantar. Aliás, eles negam a Deus. Pedro, por exemplo, negou Jesus pela madrugada, em noite escura. E o galo cantou. Pedro negou e o galo cantou. Ou seja, o galo ensinou a Pedro que em meio à escuridão se deve cantar. Se deve manter a esperança de que o sol vai brilhar novamente. Pedro não tinha esperança, por isso ele negou a Jesus. Ele negou Jesus de tal modo que ele acreditava que ali era o fim. Quantas pessoas estão no meio dessa escuridão e elas negam a fé em Deus, não de uma forma explícita, não de uma forma a qual a palavra é dita, mas no íntimo de seus corações. Elas negam a Deus porque elas olham tudo escuro e elas acham que o sol não vai nascer novamente, e elas começam a murmurar. Elas começam a perder a fé e a esperança, achando que tudo vai continuar da forma como se apresenta, como a escuridão se apresenta. Mas eu quero te convidar a, como galo, cantar, porque ele tem a certeza de que o sol vai nascer. Não faça como Pedro, que em meio à escuridão da noite, achando que o sol não iria brilhar novamente, achando que a vitória não chegaria, achando que Cristo não iria ressuscitar, o que Pedro fez? Ele negou. Não negue a Jesus. Acredite que Ele vai se levantar em teu favor. Acredite que Ele poderá te ajudar, te socorrer, te abençoar. Aliás, Brasil, eu estou falando com uma nação que tem a maior parte dos seus habitantes, aqueles que professam uma fé cristã. Não é momento de nós negarmos a Deus. Não é momento de nós murmurarmos contra Deus ou de nos acusarmos entre si. É momento de nós nos unirmos e orarmos. É momento de nós darmos as mãos e clamarmos a esse Deus, porque Ele pode nos socorrer sim. Tudo nós podemos suportar naquele que nos fortalece. Deus está nos fortalecendo para esses dias. Mas não é para você perder a fé e nem a esperança, não é para você desejar perder a vida. Você ainda tem estrutura para suportar tudo isso. Não é momento de se entregar ao pessimismo, aliás, nunca é momento de nos entregarmos ao pessimismo. Quando eu falo pessimismo, é exatamente aceitar a derrota, mesmo que diante da possibilidade de vencer. Se nós temos 1% de chance de vencermos, vamos vencer. Aliás, eu gostaria de falar que, ainda que este vírus tivesse uma taxa de letalidade de 99%, deveríamos crer e ter a esperança. Porque, como eu sempre digo, a esperança, ela se sustenta diante de uma pequena possibilidade. Mas eu digo além, ainda que esse vírus tivesse uma taxa de letalidade de 100%, nós deveríamos manter a fé. Porque a fé, ela não precisa de nenhuma lógica. A fé não precisa de nenhuma possibilidade ou probabilidade. A fé se sustenta no invisível. A fé se sustenta na certeza das coisas que nós esperamos, mas que elas ainda não estão diante de nós. Abraão creu contra a esperança porque ele não tinha nenhuma possibilidade de ter um filho. Jesus ressuscitou a Lázaro, mesmo que ele estivesse há 4 dias encerrado em um túmulo. Isso quer dizer
que ainda que as más notícias sejam as piores, nós não devemos perder a esperança e nem a fé. Nós devemos manter a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura da alma e principalmente a nossa estrutura espiritual para suportarmos os dias ruins. Porque nós vamos passar e nós vamos vencer. Meus irmãos, quantas vezes na história da humanidade, é só nós lermos livros históricos que vamos entender quantas vezes as pessoas foram ameaçadas de um extermínio total da humanidade. Quantas guerras já vivenciamos, quantas pragas, e nós conseguimos vencer. É claro que sempre nós conseguimos vencer, porque existe um decreto de Deus que fala que o fim da história é decretado por Ele. Se nós formos analisar a Bíblia, vamos entender que Deus decretou como será a história. E eu estou falando com você, amigo cristão, amiga cristã. Nós devemos confiar que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele já visitou o futuro de todos nós. E que se esse Deus conhece cada ponto, cada passo de nossa história, o porquê não confiarmos nele? O porquê só acreditarmos nas palavras humanas? O homem, ele só consegue ver algumas coisas ali na frente. O homem, ele caminha mais por intuição e por tendência do que por certezas. Aliás, dificilmente o homem caminha por certeza. Ninguém pode te dar certeza de nada nesta vida. Ainda que eu diga, eu vou soltar este livro, esta Bíblia, e eu te dou a certeza de que vai cair ao chão, saiba você o seguinte, que de repente um vento forte pode passar agora aqui, e ao invés de cair no chão, este livro, esta Bíblia, ela subir. Isto pode acontecer. Porque, ainda que eu diga com certeza vai cair, uma variável ou alguma coisa pode modificar esta minha certeza. Ainda que eu diga o sol vai nascer amanhã, eu não posso te dar 100% de certeza. Sabe por quê? Porque de repente pode não nascer. A ciência, o homem, trabalha por hábitos, por tendências. Eu posso dizer aqui, o Brasil, que tem uma ótima seleção, tem a tendência de ganhar a Copa do Mundo em 2022. Isso é tendência. Mas de repente outro time, um time mais fraco pode ganhar. Da mesma forma, o homem, ele analisa tudo por tendências e por hábitos, acreditando nas causas e nas consequências, e que nem sempre se cumprem. Por isso nós não devemos confiar o nosso entendimento 100% naquilo que o homem diz. Porque ciência fundamenta-se em hábito. Ciência fundamenta-se exatamente em tendências. Não se tem certezas. São hipóteses que podem ser falsificadas. Sabemos disso. Qualquer pessoa que estude ciência vai entender que hipóteses se confirmam agora e amanhã podem ser falsificadas. Isso é ciência. Eu não quero colocar em descrédito algo tão importante para nós, mas a fé está em outro nível. E quando eu tenho fé, isso não elimina a ciência, mas a ciência não pode eliminar a minha fé, porque a fé está no outro nível. A fé está no nível da certeza das coisas que se esperam. A fé está em outro locus, está em outro local. A fé não habita no terreno humano, habita no terreno celestial, na esfera espiritual.
Por isso que a fé, hora e outra, confunde a ciência. E não tem como a ciência estudar a fé, porque a fé, ela está para além da nossa cognição humana, da nossa razão humana que é limitada. O que eu quero dizer com isso é que nós não devemos criar a nossa estrutura à base das palavras humanas, porque senão nós vamos enlouquecer. Aliás, hipóteses de um fala algo, as hipóteses de outra pessoa fala outra, ou seja, a gente não sabe em quem confiar, e seria loucura demais querermos abraçar todas as respostas deste mundo, porque na maioria das vezes não se tem respostas. É por isso que nós devemos confiar em Deus e ter em Deus a nossa última palavra. O que Deus nos diz? O que Deus nos diz? Tudo bem, isso não quer dizer que você não deva saber o que a ciência diz, o que os homens dizem. Nós podemos muito bem fazer isso. Aliás, eu indico que você faça isso. Mas qual é a nossa última palavra? A do homem? Não, é a de Deus. Se você entender o que eu estou te falando, você vai ter uma boa estrutura. Uma estrutura emocional para dizer o seguinte: Deus é o Todo-Poderoso e Ele é o Criador de tudo. Ele conhece a história humana. Eu vou confiar nele. Ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se abalem, todavia eu vou confiar nesse Deus, porque eu sei que Ele tem um controle da história, e que a história vai finalizar exatamente naquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 22. Deus, Ele conhece todas as coisas, e quando você é um cristão que entende isso, e eu estou falando para cristãos, se você não acredita nesta palavra, esta palavra a qual eu estou dizendo é quase que inútil, mas eu estou falando para pessoas que acreditam nesta palavra, na Bíblia Sagrada. Então, você que acredita na Bíblia, diga: Deus me fortaleça, para que eu venha entender que a última palavra vem do Senhor, para que eu venha entender e compreender que é o Senhor que me faz passar pelos vales e pelas montanhas, pela fome e também pela fartura. O Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. E o apóstolo Paulo fala no versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Veja o que ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. O que é o contentamento? Senão nós descansarmos a nossa alma e entendermos que aquilo é uma fase em nossas vidas. O contentamento, ele faz com que o nosso corpo não ande em um estado de vigilância constante. Perceba você o seguinte: você que está aí paranoico, temeroso, você está em um estado de vigilância constante. Entenda que todos os mecanismos do teu corpo estão trabalhando constantemente. A tua mente, o teu coração está bombeando muito mais sangue, porque você está em estado de vigilância. Aliás, você não consegue nem dormir direito, nem descansar. Você sofre insônia, porque você está vigiando constantemente, exatamente pela preocupação. A preocupação causa em você esse exagero do trabalhar da sua mente e do seu corpo. A preocupação requer da sua mente um trabalho mais intenso. Isso vai prejudicar a tua saúde. Descanse. Calma.
Confie. E o contentamento é exatamente isso, é a gente sossegar, tranquilizar um pouco a nossa alma e evitar a preocupação. O contentamento é se satisfazer nesses momentos ruins. Talvez você não conheça essa história, mas deixa eu lhe dizer. Certa vez um rapaz caiu de uma montanha e ele ficou na metade da montanha segurando em um graveto. Quando ele olhou para cima, tinha um leão. Se ele subisse, o leão iria devorá-lo. Ele olhou para baixo, tinha um urso. Se ele descesse, o urso iria devorá-lo. Naquele instante, ele poderia ficar em um estágio ou um estado de vigilância constante, de preocupação, mas ele procurou algo para sossegar o coração dele, para se satisfazer naquele momento. Porque o que é o contentamento? É se satisfazer do momento. E aí ele olhou para o lado e tinha um morango, e ele começou a se deliciar com aqueles morangos. E por um instante ele se despreocupou com o leão que estava acima e com o urso que estava abaixo. O contentamento é exatamente isso. É você sossegar e você se satisfazer nos pequenos momentos. Por exemplo, você está em isolamento social. Você pode ficar preocupado em um estado de vigilância constante, trazendo um trabalhar intenso para o teu corpo, prejudicando a tua saúde, baixando a tua imunidade, porque a preocupação baixa a tua imunidade. Ou então você pode, nesse momento, adorar a Deus, cantar, brincar com a sua família, assistir um filme com a sua família, aproveitar o momento com a sua família, brincar com seu filho. Ei, não sofra antecipadamente. Certa vez eu escrevi: enquanto você não adoece, viva como saudável. O dia que você adoecer, viva como doente, mas enquanto você está saudável, viva como saudável, porque o pior é você estar saudável e viver como doente. Isso é uma condenação para a tua vida. É você andar com hipocondria, ou seja, tudo você sente. E aí coloca-se tantos cuidados que você não vive mais, você não abraça o teu filho. Eu já vi relato de pessoas que estão mandando o filho para outro lugar. Isso é a própria condenação humana. Olha, teu filho está saudável, você está saudável, vão conversar, vão brincar, vivam como saudáveis. O dia que adoecerem, aí sim, cuide-se. Mas tem pessoas que antecipam a doença, começam a sentir os sintomas antes da doença vir. Isso é prejudicial. Isso é estar sem contentamento. O apóstolo Paulo fala do contentamento. Contentamento é tirar boas lições daquilo a qual está nos acontecendo. Tire boas lições agora. Você está saudável, o teu filho está saudável, a tua filha está saudável, a tua esposa está saudável, você está saudável, ou seja, vão brincar, vão se divertir, vão assistir um filme. Tudo bem que vocês não podem sair na rua, porque há esse decreto aí, e há toda essa comoção social, até um julgamento moral se você sair na rua. Tudo bem, fique em casa, mas em casa viva como saudável, vai se divertir com a tua família em casa, vão assistir um filme, ou seja, você não está morrendo, você não está doente, e se não está doente, não viva como doente. Aprenda a tirar coisas boas do momento a qual você está vivendo. Relaxe, sossegue. Tranquilize o teu coração, descanse. É isso que eu quero dizer, uma estrutura emocional forte, a qual vamos suportar os dias maus.